Olá gestora, tudo bem? Bom, muitas vezes quando a gente está fazendo as reuniões nas empresas, montando o escopo, montando ali como que funciona a ISO, todos os processos que a gente pode ter com a implementação da ISO, uma das principais perguntas que a gente tem aí da alta direção ou também da parte da liderança é quais os benefícios que a gente vai ter com a implementação da ISO, como que funciona, o que a gente vai ganhar com isso, o que isso tudo vai trazer de benefício para a nossa empresa. E eu costumo dizer que se a gente for discutir todos os pontos, todas as melhorias que a ISO vai trazer para a empresa, nós vamos ficar horas e horas discutindo sobre o assunto. Então nós listamos os 10 principais possíveis benefícios que você pode ter com a certificação ISO 9001. Quando eu digo possíveis benefícios, é que isso tudo vai depender muito se você vai fazer a certificação e também vai manter o seu sistema de gestão da qualidade atualizado, vai fazer todos os procedimentos. Como nós sempre citamos, é muito comum em algumas empresas a ISO ser apenas ali um quadro na parede ou na parte da recepção da empresa e a empresa não se adequar aos processos. Então a empresa busca a certificação em um primeiro momento e não faz o acompanhamento e nem a manutenção do seu sistema. Então tudo que foi implementado acaba se perdendo. Então para a empresa conseguir todos esses benefícios, é legal que ela faça a certificação e consiga manter a implementação do sistema de gestão da qualidade, que tudo possa rodar e que ela possa, de alguma maneira, conseguir usufruir de todos esses benefícios que nós vamos citar para vocês. Olá, eu sou Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade e hoje, como nós já falamos, nós vamos trazer os 10 principais benefícios que a sua empresa vai ter com a certificação da ISO 9001. Nós já podemos citar que de cara, o primeiro item que chama muito a atenção é a parte da redução de custos. É isso mesmo. Toda empresa, quando visa uma certificação, ela visa também a melhoria dos seus processos. Primeiro ponto que nós vamos entender é que os seus processos Fabris, eles vão melhorar muito com isso, porque você vai, de alguma maneira, mapear os seus processos, padronizar, treinar os seus colaboradores e aí você vai ter uma boa melhoria na parte produtiva. Isso quer dizer que se você levava de 10 a 12 minutos para fazer um determinado processo, você pode ter uma boa redução nessa parte. Então um processo que você fazia em 10 minutos, você pode muito bem ajustar e conseguir fazer esse processo em 7 minutos, em 8 minutos. Com isso, você vai ter um menor tempo de processo e você vai ter uma eficiência maior no seu setor produtivo. Um outro ponto também que chama muita atenção é a parte de tratativa de reclamação. É muito comum quando a gente chega em empresa, para a gente poder avaliar, para a gente ver o status que a empresa está, a gente procurar em alguns sites como está a reputação da empresa, as principais reclamações, como a empresa tem respondido, como tem feito essas tratativas junto ao cliente. E é muito comum a gente entender que muitas vezes ou a empresa não responde o cliente ou a empresa deixa de resolver alguns problemas que são simples. Então, nessa parte, nós vamos ganhar com a parte de tratativa de reclamações, porque a gente consegue uma redução grande aí nessa parte de reclamações, consegue fazer as melhorias dos processos e também consegue de alguma maneira resolver as pendências que a empresa tem, o que pode gerar até algum processo no futuro e a empresa geralmente disponibiliza um valor fixo para poder fazer essa tratativa, fazer o reparo. E eu posso até te dizer que você vai ter uma redução de 20 a 30% nos custos, tanto de produção quanto na parte de tratativa de reclamação junto ao seu cliente. O segundo ponto que é muito importante citarmos é a parte de otimização dos processos. Como nós falamos, para que você consiga de alguma maneira reduzir os custos, você tem que fazer um mapeamento dos processos. Sejam eles os processos produtivos e também os processos administrativos. Com essa parte do mapeamento, da melhoria, você consegue otimizar todos os seus processos. Então, algum item que você tinha ali 5 etapas, 6 etapas, você consegue reduzir essas etapas. E também você consegue de alguma maneira reduzir o tempo empregado para determinados pontos. Além de você reduzir retrabalhos, possíveis erros e também padronizar o seu produto e entregar o que foi proposto para o cliente. Um terceiro ponto também muito pertinente é a parte de reconhecimento, tanto nacional quanto internacional. A ISO, ela ainda é vista, pelo menos aqui no Brasil, como um diferencial, mesmo a gente achando que a ISO ela é primordial nas empresas. Então, quando você tem alguma certificação ISO, seus possíveis clientes eles vão entender que você tem um diferencial ali para oferecer, que o seu processo, o seu produto vai ser entregue conforme foi padronizado. Eu mesmo, quando eu fazia a verificação de alguns fornecedores nas empresas em que eu trabalhava, uma das coisas que a gente pedia na parte do setor de compras era que quando fosse ser desenvolvido um novo fornecedor, ele tivesse que preencher uma série de requisitos. Esses requisitos, eles não eram aplicados a empresas que tinham a ISO 9001. Então, empresas que tinham a ISO 9001, ela apenas mandava o certificado, a gente fazia a análise e fazia a aprovação e ela se tornava um fornecedor. Então, era um processo muito mais rápido.
O outro ponto também, você começa a ter uma visão internacional. Quando você precisar exportar um determinado produto, você vai entender que alguns países só contratam empresas que têm a certificação ISO. Ou também, quando você pretender exportar, se o seu cliente verificar que você tem uma certificação, isso passa uma tranquilidade muito grande para ele. Então, o quarto ponto que a gente vai citar é que você melhora a visibilidade do seu produto no mercado. Então, tanto o setor comercial quanto o setor de marketing começam a trabalhar de uma forma diferente, começam a mostrar que o produto ou serviço que é oferecido, ele tem uma certificação, que o cliente pode ficar tranquilo que vai ser cumprido todos os requisitos que foram prometidos no ato da venda. Então isso é muito importante para a sua empresa. Sua empresa começa a ter uma visibilidade positiva no mercado. Então você começa a ter essa parte de diferencial e também é um bom atributo na hora que a parte comercial for vender o seu produto, for mostrar para o seu cliente. Ele vai mostrar que é um produto que ele é certificado, que você se preocupa em todas as etapas do seu processo. O quinto ponto que nós vamos citar, eu acho que é um dos pontos mais importantes que você vai ter, que é a parte de desenvolvimento entre os colaboradores. É muito comum quando a gente chega em empresa, que a gente vai aplicar uma consultoria ou vai verificar algum determinado tipo de processo, chamar os colaboradores para entrevista, avaliar como estão os processos. Posso te falar que 70% das reclamações dos colaboradores é que ainda não tem um padrão para ser seguido. Então acontece em muitas empresas do colaborador se sentir pressionado, porque o trabalho que ele está fazendo ali está sendo visto ou não está sendo feito da maneira correta. Às vezes a diretoria, a parte da gerência está sempre ali olhando, está sempre verificando, ou se acontece algum problema, o colaborador é chamado também para poder dar alguma explicação do que ele está fazendo e o processo não é feito corretamente. O ideal é que o processo seja padronizado e que o colaborador tenha uma tranquilidade para poder trabalhar. Um outro ponto também é que os colaboradores começam a entender que você está verificando o processo, está promovendo a melhoria e que você também está buscando de alguma maneira passar todo o conhecimento para o colaborador. Então ele se sente mais valorizado quando ele faz parte do processo produtivo. O sexto ponto que a gente pode citar é a melhoria do prazo de entrega. Apesar de entender que o prazo de entrega nada mais é do que a empresa cumprir com um dos requisitos que ela colocou, muitas vezes a gente pode avaliar isso como um diferencial, porque a maioria das empresas ela não cumpre, infelizmente, os prazos de entregas que são colocados para o cliente, acaba atrasando, ou então ela acaba entregando um produto que não é correto para o cliente. Isso também eu vejo como um atraso no prazo de entrega. Se você entregou um produto, o cliente devolveu por não cumprir algum requisito, de alguma maneira você deixou de entregar o produto proposto na data, porque você vai ter um tempo para você trocar, se for um produto mais perecível, você fugir dos prazos que você entregou, podendo dar algum problema. Se você tiver algum contrato fechado com o cliente, você pode até acabar pagando alguma multa, a empresa ser penalizada por não entregar o produto dentro da data correta. Então, quando você padroniza os seus processos, consegue avaliar os seus custos, você não tem um retrabalho, o produto está ok, você consegue também entregar o produto dentro do prazo que você propôs para o cliente. O item 7 é que você melhora o relacionamento entre a sua empresa e entre o seu cliente. Ou seja, quando você tem uma certificação, você consegue de alguma maneira colocar todos os pontos positivos. Então o cliente começa a entender os processos, o produto, o serviço que ele está adquirindo. Também você começa a mostrar para o cliente que você se preocupa em você entregar um produto confiável para ele, um produto de qualidade, um produto que atenda a todos os requisitos que você está propondo. Então você consegue estreitar esses laços de relacionamento com o seu cliente. O item 8 é a parte de credibilidade da marca. Então assim, você aumenta a sua credibilidade no mercado. Quando você tem uma certificação, você se propõe, você consegue controlar. O que isso quer dizer? Que a sua empresa nunca vai ter uma não conformidade? Não. Isso quer dizer que, se seu produto ou seu serviço ele apresentar uma não conformidade, você consegue resolver para o seu cliente. Você vai ter um padrão, você vai avaliar, vai promover as melhorias e vai conseguir corrigir essa possível falha. O que não acontece na maioria das empresas. Muitas vezes você promete um produto para o seu cliente, você entrega o produto, esse produto não está dentro de um padrão que o cliente buscava e aí você não consegue resolver para o cliente. Quando você mostra que mesmo tendo algum problema, você consegue resolver de maneira simples e objetiva, isso gera uma credibilidade muito grande para a sua empresa. O nono ponto é que você até pode conseguir empréstimos com juros mais baixos. E aí você vai me perguntar, Luciano, mas como que isso é possível? Quando você vai fazer um empréstimo no banco, quando você vai fazer a requisição de algum financiamento de algum maquinário, o banco ele vai verificar como que a sua empresa está no mercado. Ele vai verificar se a sua empresa tem reclamações, se a sua empresa entrega o que é proposto. Muitas vezes o próprio banco, ao fazer algum financiamento aí de alguma máquina para sua empresa, ele faz uma visita na sua empresa, vai uma pessoa lá para poder avaliar como que tudo isso funciona. E aí se ele chega na sua empresa, ele vê que a sua empresa é organizada, que a sua empresa cumpre os processos,
que a sua empresa tem todos os pontos ali organizados, está tudo mapeado, está tudo sendo feito da maneira correta, isso pode gerar uma economia na parte do empréstimo e também juros mais baixos para a sua empresa. Então você, além de conseguir uma aprovação de um financiamento de uma máquina, de um empréstimo para você poder investir na sua empresa, você consegue esse empréstimo também ou esse financiamento com juros mais baixos. E o 10º item também, que é muito importante, é que você garante boas tomadas de decisões. O que isso quer dizer? Quando você começa a ter indicadores, quando você começa a ter processos padronizados, você começa a olhar a sua empresa de uma maneira global. Então você entende que um processo é interligado com outro processo. E aí você consegue tomar uma ação de maneira mais assertiva. Por exemplo, se você tem que aumentar a sua produção em 20% porque tem um pedido maior, você sabe o que você vai ter que fazer. Você não vai com achismo. Você sabe se você tem que contratar algum colaborador, tem que fazer alguma alteração no processo, fazer uma determinada hora extra, comprar algum tipo de maquinário de uma maneira mais assertiva. Isso é muito importante dentro das organizações. Então, com isso, você garante uma boa tomada de decisão e uma maior assertividade. Bom, gestor, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se for possível, comece a seguir o nosso perfil no Instagram, como nós já citamos. Lá tem conteúdo diário para vocês. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo também com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no nosso canal e deixa na descrição possíveis temas e dúvidas também para que a gente possa continuar desenvolvendo conteúdos técnicos para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.